eu quero destacar é que o nosso tema é a voz de Amós para os nossos dias. E a voz de Amós para os nossos dias também corre esse risco de tirarmos o Amós de Israel, do século que ele está, no reino que ele está, e trazer para o Brasil, que é um país completamente diferente, em um tempo totalmente diferente, e um sistema de governo econômico, enfim, tudo é muito diferente. Então, nós precisamos ter esse mesmo cuidado. Nós não temos 6 meses, né, para adaptar a voz de Amós aos nossos dias. Então, é preciso começar perguntando em que se constitui essa voz, quais são essa voz que nós chamamos de Amós, que é a voz da palavra de Deus, como ela se constitui, como ela se organiza, se estrutura, quais são as suas características, para a gente ter uma ideia inicial de como transportar, né, de como fazer essa voz de Amós ressoar em nossa sociedade, em nossa vida nos dias de hoje. Como eu tenho o privilégio de estar com vocês hoje e domingo que vem, com a graça de Deus e pela mediação do convite do Reverendo Weber, eu gostaria de dividir a minha fala em 2 momentos, em 2 partes. A primeira parte, vou dizer a voz de Amós, a voz contestadora. Como que Amós contesta a sociedade que ele vive hoje, para ver como se constitui essa voz. E no domingo que vem, como essa voz de Amós é contestada. A palavra pode ser questionada, confrontada ou questionada, confrontada e contestada. Então, 2 partes. A voz de Amós contestadora, que contesta o seu entorno social, e a voz de Amós contestada, como que Amós enfrenta a oposição à sua palavra. Essa é a palavra de domingo que vem, tá certo? Então vamos começar hoje. Só um detalhe, a hora que estiver acabando meu tempo aí, vocês deem, por favor, um alô, porque às vezes eu me empolgo, quase sempre falando da palavra de Deus, eu me empolgo bastante e não vejo a hora passar. Então eu peço, por favor, que me dê algum sinal aí, ou tire do ar, né? Do jeito que vocês preferirem. Pois bem, a voz de Amós se constitui a partir de um chamamento do próprio Deus. Você sente, como disse o presbítero que fez a meditação na história de José, essa foi a palavra que Deus ministrou no meu coração. É assim que nós realmente nos sentimos quando Deus nos chama. Nos sentimos vocacionados para trazer aquela palavra. É muito importante observar que muitos profetas foram chamados para ministérios curtos, aí 3 meses, 4 meses, 1 ano. Alguns tiveram aí um longo período de profecia, de ser profeta, né? Vamos dizer assim, de profetização, né? Mas muitos aí, alguns livros proféticos, tem aí 1, 2 folhas, 3 ou 4 oráculos. Isso aí eles fizeram em um curto espaço de tempo. Então, a primeira coisa importante é que Deus nos chama para uma palavra específica. Nós, pastores, às vezes erramos em achar que Deus nos chamou para dar a palavra toda semana. O Reverendo Weber provavelmente passou por essa experiência, eu passei muitas vezes, de chegar sem uma palavra para o domingo, né? É uma coisa desesperadora, porque a gente precisa pregar, precisa falar, e parece que Deus
não quis falar com a gente, né? Eu me lembro de uma ocasião em que eu cheguei no púlpito com um sermão, mas não me senti confortável porque aquilo parecia uma voz minha, uma voz que vinha do meu coração e não de Deus. E na hora eu fiquei orando intensamente durante o louvor. A igreja de Itapema tinha um coral belíssimo, sempre foram muito bons em música, tiveram um pastor, um maestro excelente lá. Enquanto eles cantavam, eu pedia a Deus. E quando eu abri a Bíblia para pregar, Deus me revelou uma palavra. E foi um sermão abençoadíssimo, assim, para me colocar no meu devido lugar como um pregador, como um profeta. Então, minha irmã e meu irmão, você é chamado para ter uma voz dentro do entorno em que você vive. Amós foi chamado, eu vou ler aqui os 2 versículos iniciais do livro de Amós, que diz assim: palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os condutores de gado de Tecoa, a respeito de Israel nos dias de Uzias, rei de Judá, e de Jeroboão, nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto e cercar-se-á o cume do Carmelo. O livro de Amós inicia com uma vocação bastante curta em relação à vocação de Isaías, de Jeremias, mas uma vocação enfática, uma vocação clara. O Senhor rugirá de Sião. Sião é a montanha onde Deus habita, ou no Antigo Testamento é onde Deus habitava. De lá ele rugirá. Essa expressão, o rugido do Senhor, aparece, mas é da aula da semana que vem, aparece no capítulo 3 também. Então, o Senhor vai rugir como leão. E eu não sei se vocês sabem, né? Eu costumo assistir muito Discovery, Planet, Discovery, esses programas de documentários. E sobre os grandes felinos, que é uma série, o autor da série afirma que o rugido de um leão pode ser ouvido a 30 quilômetros de distância. Parece inacreditável, né? Mas, de fato, é um ressoar, né? Um rugido do leão. Aqui, próximo de onde eu moro, aqui tem... eu moro bem na divisa com as fazendas, né? Então, eu vejo gado aqui, vaca leiteira principalmente. E, às vezes, a gente não vê a vaca aqui, nos animais, mas ouve o seu mugido, porque ele se espalha. E o leão, aqui representando a voz, o rugido de Deus, vai se espalhar. E de um alto monte, essa palavra vai se espalhar. Olha, por exemplo, as torres de transmissão das rádios e outras transmissões no Pico de Jaraguá. É um lugar privilegiadíssimo, todos nós conhecemos. Pico de Jaraguá tem as torres, né? Deixa eu tirar a mão para cá. Tem as torres de transmissão, porque o sinal é bem melhor. E o sinal de Deus que vem de Sião vai ser ouvido. E no paralelismo, desculpa, essa voz vem de Sião e de Jerusalém, eu quero dizer. Isso é importante porque o Amós vive no Reino do Sul e Deus o chama para profetizar no Reino do Norte. Aqui está mais uma lição importante sobre como essa voz vai se constituindo. Às vezes, nós somos chamados para proclamar a palavra de Deus fora dos nossos limites. E hoje, a internet é um palco, né? É um púlpito para você fazer a voz de Deus, através de você, ressoar
desde São Paulo e irradiar, né, como uma pedra que você joga em um lago e aquelas ondas, aqueles círculos vão se afastando, né? É mais ou menos essa imagem que temos lá em Atos, quando Jesus diz: vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém quanto na Judéia, Galiléia e assim por diante, Antioquia e em todo o império, né? É aquela onda, Jesus joga a pedrinha da evangelização e aquela onda vai se espalhando. Lembre-se disso quando você tiver uma palavra de Deus para outras terras, né? Para, por exemplo, para a exortação da turma de Brasília, né? Isso a gente vê a semana que vem também, como nós podemos fazer essa intervenção pela palavra de Deus ressoar nesses cantos que necessitam ouvir a palavra de Deus, não só evangelizar, mas também ouvir uma palavra de exortação. O reverendo Weber, colocando a semana passada a atividade profética, certamente ele colocou, como nós conversamos, a ideia de que o profeta não apenas vaticina, né? Coloca a história em perspectiva e mostra o que Deus vai fazer, mas o profeta fala à sua geração, especialmente ao seu entorno, aquelas pessoas que estão ao seu redor e que precisam ser chamadas a atenção. Então, a palavra, a voz de Amós vai se constituindo como uma palavra de Deus por causa da vocação, porque ele é chamado para profetizar em Israel e não na sua terra. Isso vai ter uma consequência que nós vamos estudar na semana que vem, muito importante. E essa linguagem é uma linguagem que engloba a economia, a política e a religião. Deixa eu explicar uma coisa para os irmãos e para as irmãs, muito importante, para não acontecer da gente dar furo como eu dei muito, né, indo para o meu primeiro pastorado lá. O primeiro detalhe importante é que a sociedade que nós vivemos é uma sociedade democrática, organizada em instituições que se interrelacionam, mas que não se confundem. Vejam, por exemplo, a luta entre o poder executivo, o legislativo e o judiciário. São poderes independentes, apesar que precisam trabalhar em harmonia, seria bom que eles fizessem isso para o nosso bem, para o bem da nação, mas são poderes independentes. A economia, a bolsa de valores, os bancos fazem parte do sistema financeiro que funciona de forma autônoma. A indústria também, o comércio, os setores primário, secundário, terciário, também a religião. Nós afirmamos constantemente que nós vivemos em um país laico, em uma sociedade laica. O pastor presbiteriano, que foi nomeado ministro da Justiça, e o outro foi nomeado ministro da Educação, os dois pastores foram, entre as primeiras palavras que eles disseram, é que o Estado é laico, para não confundir religião com política, o que, infelizmente, não acontece. Nós vemos, por exemplo, a voz de agressão, né, de muitas pessoas que vão com o megafone em frente à casa de alguém, gritar impropérios, palavrão, ameaçar a vida, a integridade física da pessoa, e no fim ainda proclamam: nós estamos aqui em nome de Jesus. Isso é a contaminação da política, a contaminação da sociedade pela religião. E isso é preciso dizer em nossos dias que isso é totalmente inaceitável. Usar o nome de Deus, o nome de Jesus, a voz do Espírito Santo para atacar, para ofender e até ameaçar de morte alguém. Então, nossa sociedade é uma sociedade que tem as suas instituições, tem os seus setores, tem os seus segmentos bem definidos, que devem sim, seria
é desejável trabalhar em harmonia, mas não. Na sociedade de Amós, não era assim. Amós vive numa sociedade comandada por um rei, por uma corte e por um templo. O templo de Jerusalém, e no caso do Reino do Norte, o templo de Samaria, concentravam, e esse gesto aqui é um gesto de piramidal, né? Concentravam a sociedade desse jeito, numa pirâmide, né? Em cima, o rei, ligado ao templo, era o representante de Deus na terra. Isso pode ser visto, por exemplo, no Salmo número 2. O Salmo 2 fala desse rei que é filho de Deus no Antigo Testamento. Essa sociedade, ela então é permeada da relação do rei que domina a religião e a religião que domina a economia. Não dá para dividir. Não dá para dizer, olha, o rei cumpre a sua tarefa, o comércio cumpre a sua e a religião cumpre a sua. Não era assim. A sociedade era uma amálgama, né? Isso é uma mistura, tudo junto e misturado, sem poder separar isso. Então, quando a voz é direcionada, né, ao rei, envolve, então, esse aspecto econômico, político, religioso, está tudo junto. Bom, eu quero ler para esta aula o capítulo 8, se você tiver a sua Bíblia aí, por favor, me acompanhe, o capítulo 8 de Amós, verso 4 a 7. Amós, capítulo 8, do verso 4 ao verso 7. Eu vou ler na Almeida, Revista e Atualizada, de 1969. Bem antiguinho, né? Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruí os miseráveis da terra, dizendo, quando passará a lua nova para vendermos o trigo e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo, e procedendo dolosamente com balanças enganosas, para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias, e vendermos o refúgio do trigo. Jurou o Senhor pela glória de Jacó, eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Pois bem, como que a voz de Amós se constitui dentro dessa sociedade? Nós temos o texto aqui ligado ao seu aspecto econômico, mas também ao seu aspecto religioso e político. Primeiro detalhe importante é que a voz de Amós se constitui a partir da sua realidade social, religiosa, política e econômica. Eu vou usar aqui só a realidade histórica que abarca, né, todas essas outras, todos esses outros setores, para não ficar repetindo enfadonhamente, né, vai cansar vocês e a mim também, que é política, religião, economia, sociedade, etc. Não. O contexto que o Amós fala, suas palavras são tomadas da realidade social. Então, a voz profética tem que estar antenada com as narrativas que permeiam a sociedade. Por exemplo, tem a CNN, né, recentemente se transformou ou abriu a sua filial aqui, vamos dizer assim, a rede CNN, abriu a CNN Brasil. E eles vieram com uma proposta
que chama O Grande Debate. E eles trazem pessoas de opiniões diferentes para debater um determinado assunto. E esse determinado assunto é debatido por pessoas de opiniões diferentes, contraditórias e contrárias. Pois bem, as narrativas que a gente vê nesse programa mostram bem as narrativas do confronto de ideologia, do confronto de ideias, do confronto de visão de mundo que impera no nosso Brasil. Há uma intolerância, há uma falta de respeito, há uma beligerância, né? Quer dizer, há quase uma guerra, né? Isso quer dizer beligerância, de atacar as pessoas. As redes sociais abriram as portas, né? A gente fala de caixa de Pandora. Pandora era uma deusa, né, que abriu uma caixa de desgraça, né? Então, as redes sociais, quando você se conecta a uma rede social, você tem que estar ciente, né, de que você está abrindo uma caixa de Pandora. Você não sabe o que vem lá de dentro, né? E há repetidas acusações de todos os lados, dos debatedores daqui e dali, aqui esquerda, direita, centro, que não tem fim, que tem destruído reputações, destruído vidas. E eu tenho, essa semana, eu acompanhei uma discussão, eu não gosto dessas discussões, mas acompanhei de um jovem pastor muito influente nas redes sociais, tem um canal do YouTube muito badalado, assim, com muitos seguidores. Ele se arvora, assim, eu digo arvora porque ele tem um discurso assim teológico bastante vinculado a autores norte-americanos, né? Então, esse jovem pastor se meteu em nenhuma confusão, né? E acusações de que vai processar, de que a advogada dele já tinha preparado petições para atacar um outro irmão, um outro crente, que por um motivo que não vem ao caso aqui, tinha relacionado ele com algumas ideias de extrema-direita. Olha, eu fico assim, com o coração pitititico, né? Coração apertado, de ver essas vozes que Deus levantou para proclamar o Evangelho, as nossas vozes que Deus levantou para proclamar justiça, direito, para proclamar a salvação, entrando em debates que ferem os próprios irmãos. Eu lembro da palavra de Jesus, de que uma casa dividida não subsistirá. Como nós podemos ter uma igreja abençoada, uma igreja avivada no sentido de dinâmica, uma igreja com uma voz, né, contestadora, questionadora das mazelas, se entre nós mesmos a gente não se entende? A gente põe a nossa posição política acima do direito de Deus, a gente põe a nosso ego, né? A nossa sensibilidade acima do Evangelho de Jesus. Eu digo a gente, não estou dizendo você, minha irmã, meu irmão, por favor, não entendam isso. Estou dizendo a gente como povo de Deus, né? Porque nós precisamos considerar um povo de Deus, uma só alma, um só Espírito, uma só fé, um só Senhor. Esse é o sentido da unidade, né? Se as pessoas de fora olham para nós, o que elas vão dizer? Alguém ameaçando você de morte em nome de Jesus? Aonde nós chegamos? A voz de Amós usa a linguagem da sua época, usa a linguagem do seu entorno, mas não usa de forma irresponsável, nem de forma beligerante. Ele simplesmente toma os seus termos e mostra como que essa sociedade está diametralmente em oposição à vontade de Deus. Observem que nós temos aqui no texto
é a festa da lua nova. O que é a lua nova ou sábado? A festa da lua nova era um dia consagrado a Deus no início do mês. Todos os 12 meses do ano, eles tinham um calendário lunar, que era um pouco diferente do calendário solar que nós temos, e uma vez, na lua nova, uma vez por mês, eles paravam de trabalhar, paravam de comercializar para prestar louvores a Deus. Tinha os sábados, que era semanal, mas a lua nova era uma vez por semana. O que acontece na lua nova? A lua nova é uma festa de comunhão. Por exemplo, havia banquetes. O primeiro livro de Samuel, capítulo 20, todo o capítulo 20 praticamente fala desse banquete. O banquete que era utilizado, feito no templo de Jerusalém e no de Samaria, no Reino do Norte, para que as pessoas participassem, para que as pessoas trouxessem o cereal, trouxessem o grão e partilhassem. Era uma ocasião, a lua nova, em que as pessoas iam visitar os profetas. O primeiro livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 4, versos 22 e 23, segundo livro dos reis, segundo livro dos reis, capítulo 4, versos 22 e 23, tem a narrativa de uma mulher que pede ao seu marido que prepare um dos seus empregados e o animal para ela ir visitar o profeta, o homem de Deus. E o marido pergunta assim, por que você vai fazer lá se não é nem lua nova ainda, né? Ela fala assim, mas isso não importa, eu tenho uma conversa para ter com o profeta. Então, na lua nova, as pessoas iam ao profeta para ouvir a voz de Deus, iam ao templo para sacrificar. Era uma festa, um banquete, em que se suspendia as atividades econômicas. Mas olha o que as pessoas estão pensando. Quando passará a lua nova? A impaciência de prestar culto a Deus por causa do comércio. Quando passará essa lua nova? Não termina nunca. Todo mês a gente tem que parar, né? e cultuar a Deus. Quando passará a lua nova para vendermos o grão? O interesse dessas pessoas, desses comerciantes, é puramente econômico. E é interessante que as pessoas vão levar como oferta o grão e o cereal. E é isso que eles querem vender, mas vender inflacionado, vender com balanças enganosas, vender o refúgio. Eles pegam o melhor para eles e vendem o refúgio de volta para os pobres. A linguagem toda está mesclada de uma falta de fé, de uma falta de entendimento do que significa lua nova, está permeada, né, contaminadíssima, né, de uma ideia apenas de lucro, apenas de tirar proveito da situação. Meu Deus do céu, isso é inconcebível, é inadmissível que essa liderança esteja questionando a própria voz de Deus, que é a voz que aparece na lua nova, a palavra do profeta, que está justamente questionando como essas pessoas iam visitar os profetas nessas ocasiões, certamente levavam essas questões ao profeta. E o profeta, nessa convivência, nesse relacionamento com as pessoas, tirava a palavra de Deus. A voz de Amós se constitui o chamado, com certeza, de Deus, mas também se constitui na vivência. É como eu lá em Itapema, né? A minha palavra de Deus para os membros da igreja de Itapema, que eu tenho muita saudade, são muito queridos para mim,
se constituía no dia a dia. Eu trabalhava em tempo integral para a igreja, eu visitava muitas pessoas, os doentes, tomava muito café na casa das pessoas, das famílias, enfim, estava sempre ali. E fui aprendendo a linguagem. Essa voz se constitui, então, da linguagem apropriada, da linguagem que está no dia a dia. E o profeta coloca tudo em termos de pergunta. Por isso que eu chamo essa voz de voz contestadora. Por quê? O profeta está colocando tudo em forma de pergunta. Por quê vocês vão esperar a lua nova? Vocês estão torcendo para que a lua nova passe rapidamente. Por que que vocês estão querendo comprar o pobre? Por que que vocês estão querendo vender o refúgio do trigo? Vender, comprar com dinheiros necessitados e por um par de sandálias e vender o refúgio do trigo. Que mentalidade diabólica é essa de usufruir, né? Não seria nem usufruir, a palavra seria explorar os mais necessitados, os vulneráveis, aqueles que mais precisam. Você quer explorar, tirar o sangue, né? Tirar as sandálias. As sandálias são a peça do vestiário mais necessária para quem vive numa região pedregosa, né? Para quem vive numa região que precisa fazer caminhadas longas, precisa trabalhar na roça. Por que, meu Deus? Né? O Amós pergunta para eles: se vocês querem fazer isso? Porque falta o temor de Deus. Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. A voz... Ok, recebeu o recado aqui, presbítero Gessé, obrigado. A voz de Amós é contestadora, porque não admite a injustiça em qualquer grau, muito menos nesse grau que está mostrado aqui dentro do texto. Um grau de opressão, um grau de esmagamento, de escravidão. Essas pessoas vão, de fato, entregar até os seus próprios corpos, até os seus próprios filhos, para pagar essas dívidas, para pagar aquilo que essas pessoas estão exigindo, mas que passe a lua nova, que passe essa obrigação religiosa, esse contato com Deus. A gente vai ver a semana que vem que esse contato eles querem e acabam por expulsar Deus do próprio templo. Vou fazer um resumo rápido aqui. A voz contestadora de Amós para os nossos dias, ela se constitui a partir do chamado de Deus. Você, eu, todos que professam o nome de Jesus, temos uma vocação e um chamado também profético. Essa voz se constitui porque não é possível deixar de anunciá-la. Ai de mim, diz o apóstolo, se eu não proclamar o evangelho, a justiça e o juízo de Deus sobre aquilo que está errado. É uma voz que ressoa e se constitui em muitos lugares. A internet pode nos dar essa possibilidade. E quarto, é uma voz que constitui de forma a tomar do dia a dia o vocabulário, os problemas que se estabelecem no relacionamento com as pessoas, no relacionamento com os mais vulneráveis, com aqueles que mais sofrem, com aqueles que necessitam do amparo de Deus, do amparo da sociedade, dos governantes, do amparo da igreja, do amparo de todos nós. Sobre esse comércio injusto e exploratório, nós temos duas saídas atualmente, e eu só vou indicá-las. Uma é o comércio justo. Procure na internet comércio justo, né? Anotei aqui. O comércio justo é uma possibilidade de acabar com essa exploração
nos processos de produção. E a outra é a economia solidária. As cooperativas se têm disseminado pelo país, disseminado a ideia de um cooperativismo, de uma economia justa. Nós temos caminhos, nós temos possibilidades. A gente tem que encontrar esse caminho. A voz de Amós para os nossos dias é a voz de Deus, uma voz solidária que denuncia, que chama ao arrependimento. É a voz contestadora. Para a semana que vem, nós vamos ver como Amós enfrenta essas pessoas. O porquê nós já vimos. Agora vamos ver como essas pessoas confrontam essas ideias de Amós. Então, leia novamente o livro de Amós, mas também assista a televisão e foque no confronto de ideias, no confronto de ideologias, no confronto de visão de mundo, que é sobre isso que nós vamos tratar a semana que vem. Deus abençoe a todos. Eu agradeço a sua paciência, agradeço a sua generosa atenção e peço para que Deus abençoe ricamente a sua vida e essa palavra nos envolva de tal forma que a gente cumpra e faça a voz de Deus, a voz de Amós, que é a voz de Deus, ressoar em nossos dias ainda hoje. Deus abençoe e obrigado, viu? Obrigado a todos.